No ano de 1904, o almirante britânico John Fisher declarou que existem 5 chaves para o mundo: o Estreito de Dover, a parte mais estreita do Canal da Mancha, o Estreito de Gibraltar, o Canal de Suez, Cabo da Boa Esperança e o Estreito de Malaca. E todas essas chaves estão conosco, disse o almirante. Nós temos, ou seja, o Império Britânico tem, correndo à frente, pode-se dizer que a perda de controle sobre o Canal de Suez foi justamente um dos fatores decisivos para a queda do Império Britânico. Embora o almirante Fisher não fosse um comandante de campo destacado, ele era conhecido como um bom teórico naval. Aliás, seus esforços para reformar a frota levaram à substituição de navios à vela de madeira por cruzadores de linha, submarinos e os primeiros porta-aviões com cascos restantes. Fisher falava com um ponto de vista anglocêntrico, mas era compreensível e fazia sentido. O controle sobre os estreitos-chave é equivalente ao controle sobre os interesses estratégicos nacionais. Mas, séculos depois, com o desenvolvimento das tecnologias militares e a interdependência da economia global, tal afirmação pode ser feita hoje. Vamos descobrir quais lugares no mapa do mundo foram historicamente os mais importantes e quais são importantes agora. O Estreito de Bósforo, Istambul, anteriormente Constantinopla, ainda mais cedo Bizâncio, e em eslavo, Tsargrad. Nas 3 impérios, romano, bizantino e otomano, esta cidade foi a capital. Mas, na opinião dos historiadores, Istambul nunca foi o centro da atração mundial, como Roma, Veneza, Amsterdã, Londres e Nova York. No entanto, agora, 1 em cada 5 turcos vive em Istambul. A população da cidade é estimada em cerca de 16 milhões e meio de pessoas. Além disso, a cidade contribui com 30% de todas as receitas da Turquia. E neste mapa, os países com economia menor que a de Istambul são destacados em azul e os maiores em vermelho. Istambul ganhou sua força e influência graças à sua localização estratégica. A cidade está localizada nas margens do Estreito de Bósforo, que é um estreito corredor de água que separa a Europa da Ásia. Este corredor representa a única rota que pode ser usada pela Bulgária, Romênia, Ucrânia, Geórgia e Rússia para acessar o Mar Mediterrâneo e o oceano além. Portanto, é óbvio que o Bósforo tem grande importância para todos esses países, especialmente para a Rússia, que é forçada a enviar quase todo o seu petróleo através do porto no Mar Negro, já que este porto não congela durante todo o ano. O Danúbio, o segundo rio mais longo da Europa, também deságua no Mar Negro. Este rio percorre milhares de quilômetros, banhando grandes cidades europeias como Viena, Bratislava, Budapeste e Belgrado. Graças ao canal do Danúbio, ele se conecta com o rio Reno e o porto de Roterdã, que é o maior centro comercial da Europa. Essa circunstância sempre torna Istambul um lugar estrategicamente importante no planeta. No entanto, a Turquia não tira proveito do Estreito de Bósforo. Além disso, a Turquia é limitada em quais navios militares ela pode permitir passar pelo Bósforo, especialmente quando se trata de navios dos aliados da OTAN. Para resolver este problema, a Turquia está desenvolvendo um plano para transformar Istambul em uma ilha. E a razão está ligada aos eventos de 1923, já após a Primeira Guerra Mundial e a Guerra da Independência Turca. De acordo com o Tratado de Lausanne, a Turquia é proibida de ter navios militares no Estreito de Bósforo. O país também é obrigado a garantir a passagem livre para navios civis e comerciais de terceiros países em quantidade ilimitada. A Turquia teve que aceitar essas condições e garantir a integridade de seu país para evitar futuras interferências das potências ocidentais. À medida que a economia turca se desenvolvia, eles tentavam mudar as condições do Tratado de Lausanne. Em 1936, foi assinada a Convenção de Montreux, que permitia à Turquia ter uma frota militar no Estreito de Bósforo e regular a passagem de navios militares de terceiros países. Tudo isso se tornou a base para uma estranha situação geopolítica, onde a aquatória do Mar Negro se encontrava no cruzamento dos interesses da Bulgária, Romênia, Ucrânia, Geórgia e Rússia.
e os navios civis e comerciais, de acordo com a convenção, podiam usar o estreito livremente, mas a Turquia estava proibida de cobrar qualquer taxa por isso. Naquela época, este acordo era vantajoso para a Turquia, pois graças a ele, ela conseguiu permanecer neutra durante a Segunda Guerra Mundial. Esta convenção também beneficiou a União Soviética, pois impediu a entrada de navios de guerra do eixo no Mar Negro durante toda a Segunda Guerra Mundial. No entanto, após o fim da guerra, surgiram muitas disputas sobre este acordo. Imediatamente após o fim da guerra, a União Soviética exigiu controle conjunto sobre o Bósforo com a Turquia e a presença constante de forças armadas soviéticas na região. A Turquia rejeitou essas demandas. No entanto, a União Soviética encontrou uma brecha na convenção. Foi estabelecido que não mais de 9 navios de guerra estrangeiros podem passar pelo Bósforo ao mesmo tempo, e seu deslocamento total não deve exceder 15 mil toneladas. Como resultado, a União Soviética simplesmente colocou um cruzador no Bósforo com um deslocamento de 11 mil toneladas efetivamente, proibindo outros países, exceto a Turquia, de usar o Bósforo para fins militares. Em resposta à pressão da União Soviética, a Turquia juntou-se à OTAN em 1952, o que desagradou as autoridades soviéticas, pois o controle do estreito passou para as mãos de um adversário na Guerra Fria. Mas tais circunstâncias se tornaram um problema em ambas as extremidades. De acordo com a antiga convenção, com as antigas regras e padrões de armamento, a frota militar dos Estados Unidos da América poderia enviar navios com canhões de calibre inferior a 8 polegadas, enquanto o caminho para submarinos e porta-aviões estava fechado. Enquanto a Marinha dos Estados Unidos da América opera em todas as outras partes do mundo, a presença da frota militar dos Estados Unidos da América no Mar Negro é limitada precisamente por essas regras. Apesar do cancelamento teórico da antiga convenção, a Turquia se recusa a assinar uma nova, pois isso exigiria a entrega de quase todo o Mar Egeu à Grécia, um histórico rival dos turcos. Os interesses dos Estados Unidos da América e da Turquia estão voltados para a evasão tanto da nova quanto da antiga convenção. Teoricamente, a Turquia pode construir um canal artificial ao lado do Bósforo, já que as restrições se aplicam apenas ao próprio estreito. Isso poderia permitir que eles contornassem as restrições e criassem uma espécie de ilha de Istambul. O plano para a construção do canal de Istambul começou em março de 2021. De acordo com o plano, o canal deve se estender ao norte do Bósforo, na parte europeia da Turquia, e seu comprimento será de 45 quilômetros. Se os turcos decidirem levar a cabo, a frota da OTAN entrará no Mar Negro pela primeira vez. E então toda a atenção será atraída para este lugar no mapa. Canal de Suez. Vamos para o Egito, especificamente para o Canal de Suez, que conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. A zona do canal é considerada uma fronteira condicional entre dois continentes, África e Eurásia. O comprimento do Canal de Suez é de 191 quilômetros. Pelo caminho mais longo, a distância será de 8.000 quilômetros. Os primeiros projetos de um canal semelhante remontam ao segundo milênio a Sênio. O canal, que entrou em operação em 1869, é em parte uma reconstrução das antigas rotas aquáticas egípcias do Nilo para o Mar Vermelho. O Canal de Suez, após 1 século e meio de operação, teve um impacto significativo, em grande parte devido à passagem de petroleiros na economia da região e do mundo como um todo. Durante as Primeiras e Segundas Guerras Mundiais, a navegação no canal foi efetivamente regulada pela Grã-Bretanha, e geralmente se acredita que o Canal de Suez foi a joia da coroa do Império Britânico e a principal base militar e estratégica britânica no Oriente Médio. Apenas em 1956, o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, nacionalizou o canal. Isso levou ao envolvimento das forças britânicas, francesas e israelenses e ao início da breve Guerra do Suez. Como resultado, Israel atacou o Egito e a Grã-Bretanha e a França vetaram as demandas da Organização das Nações Unidas para cessar o conflito, permitindo que os eventos da crise de Suez se desenrolassem. Durante a breve guerra,
as forças armadas egípcias sofreram derrotas devastadoras, mas a comunidade internacional criticou fortemente as ações dos agressores. O mais interessante é que tanto os representantes da União Soviética, que era aliada do Egito, quanto os Estados Unidos se envolveram. Os americanos ameaçaram com sanções e medidas severas, além da retirada da ajuda financeira que a América fornecia aos países afetados após a Segunda Guerra Mundial. E na União, eles insinuaram o uso de armas nucleares, que, como se descobriu mais tarde, era um blefe, pois ainda não havia a capacidade de lançar um ataque nuclear. No entanto, a ameaça teórica nuclear e econômica foi suficiente. Os ingleses, franceses e israelenses desistiram de suas reivindicações e o importante canal marítimo passou para as mãos do Egito. Atualmente, o Canal de Suez é uma das principais infraestruturas hidráulicas para a economia mundial. Todos os anos, ele rende ao Egito 8 bilhões de dólares. No 22º ano, o canal rendeu ao Egito quase 8 bilhões de dólares, um valor recorde. Cerca de 10% de todos os navios do mundo passam por ele, o que representa cerca de 7% do total do tráfego marítimo mundial. É difícil superestimar a importância do canal. Basta lembrar o que aconteceu no ano de 2012. Naquela época, o porta-contêineres da empresa Evergreen, um dos maiores do mundo com mais de 20 mil contêineres a bordo, virou dentro do canal e o bloqueou. Nesse momento, mais de 400 navios, incluindo grandes petroleiros, estavam na fila para passar pelo canal. Isso causou sérias consequências econômicas, já que cada hora de atraso custava ao comércio mundial 400 milhões de dólares, e as perdas da empresa Evergreen chegaram a dezenas de bilhões de dólares. A situação de força maior afetou o preço do petróleo, as tarifas de frete e os preços em muitos mercados de commodities. Isso teve um impacto sério na economia mundial. Assim, um único evento em um local importante para o comércio entre países pode afetar a vida das pessoas em diferentes partes do mundo. E já que lembramos do Império Britânico, vale a pena mencionar o Canal de La Mancha, sobre o qual o almirante britânico falou. La Mancha sempre foi central nos eventos históricos, pois seu controle trazia grandes vantagens. Era a rota mais direta tanto para o Mar Báltico quanto para as costas da Grã-Bretanha. A navegação pelo canal apresentava muitos desafios. O clima aqui é instável, com ventos fortes e densas névoas frequentes. Em combinação com a complexidade das correntes e as altas marés, a travessia deste caminho aquático sempre foi uma tarefa difícil. Mas o valor comercial e político da passagem superava todos os obstáculos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o estreito se tornou várias vezes o local de batalhas. Após a guerra, La Manche começou a desempenhar um papel-chave na unificação da Grã-Bretanha e da Europa continental. Grande volume de cargas foi transportado por balsas. Mais tarde, foi construído o túnel subaquático Eurotúnel. Agora, a viagem do continente para a ilha leva 2 horas e 15 minutos, e o trem subaquático leva cerca de meia hora. Nos dias de hoje, o estreito ainda desempenha um papel enorme na vida das pessoas que visitam suas margens e ilhas, mas não é considerado um ponto-chave no mapa. Estreito de Malaca também é chamado de Rodovia Oceânica da Ásia. Ele está localizado entre a Península da Malásia e a ilha indonésia de Sumatra. A extensão é de 937 quilômetros. Em termos estratégicos e econômicos, é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Ele conecta o Oceano Índico ao Pacífico, fornecendo uma ligação entre 3 dos países mais populosos do mundo: Índia, Indonésia e China. Anualmente, aproximadamente 50 mil embarcações atravessam este canal, transportando, segundo estimativas, de 1/10 a 1/4 de todo o comércio marítimo global. Claro, Singapura se tornou tão incrivelmente rica e desenvolvida não apenas graças ao gênio de Lee Kuan Yew, sobre quem falamos em um dos episódios, mas também devido à sua localização favorável no Estreito de Malaca. Devido à sua localização vantajosa, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o Estreito de Malaca
Provavelmente se tornou o lugar mais perigoso do mundo em termos de risco de pirataria. Mesmo depois de uma década de luta contra a pirataria, ainda ocorrem casos isolados de navios sendo sequestrados. Os especialistas também expressam preocupação sobre as potenciais ações dos terroristas. Se conseguirem bloquear um grande navio em um ponto estreito, onde a profundidade é de apenas 25 metros, isso pode causar uma paralisação total da artéria de transporte e ter um impacto devastador no comércio mundial. Canal do Panamá. A estrutura de engenharia do Panamá é chamada de oitava maravilha do mundo. E não sem razão. É uma das mais longas e complexas estruturas de engenharia em vias navegáveis no mundo. O Canal do Panamá conecta dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico. Antes de sua existência, a viagem de um ponto a outro levava muitos meses. Agora, a distância pode ser percorrida em 8 a 10 horas. A história de sua construção é muito longa. A primeira construção começou ainda no século XIV, mas não foi bem sucedida. Os franceses tentaram escavar o canal, mas os americanos interferiram, para quem o caminho através do Panamá era de grande importância. Em 1903, os Estados Unidos da América separaram o Panamá da Colômbia através de um golpe. Novos líderes assumiram os cargos no Estado independente. Eles concederam aos Estados Unidos o direito de uso perpétuo e inalienável das terras próximas ao canal. O Ministério da Defesa dos Estados Unidos da América interveio na construção. E então, em 1913, o presidente americano Thomas Woodrow Wilson, com o apertar de um botão de telégrafo, realizou a última explosão simbólica da rocha diretamente de Washington. O evento teve um caráter cerimonial e foi realizado na presença de membros do governo. Durante os anos de construção do Canal do Panamá, mais de 25 mil trabalhadores morreram. Paisagens complexas e clima contribuíram para os surtos massivos de doenças tropicais. Em 1977, o presidente dos Estados Unidos da América, Jimmy Carter, emitiu um ato de transferência do canal para a propriedade do Panamá. O documento estipulava que a República assumiria os direitos de propriedade em 22 anos. E foi o que aconteceu. Hoje, o Panamá é chamado de Dubai da América Latina. Desde o ano de 2008, a economia do país cresce em média 8% ao ano e a taxa para a passagem de navios pelo canal gera cerca de $1 bilhão por ano para o Tesouro. A maior ameaça para o Panamá é o projeto de um novo canal na Nicarágua. E não apenas para o Panamá. A Nicarágua é literalmente o quintal dos Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos da América e a Nicarágua negociarem com sucesso um com o outro, colaborarem na luta contra o crime organizado e o turismo, as relações entre os dois países são extremamente tensas. Agora, um papel ainda mais importante de quintal, só que para a China, é desempenhado por Taiwan, onde os interesses dos Estados Unidos da América e do Celestial se chocam. A produção de microchips é a indústria mais importante, sem a qual qualquer equipamento complexo, incluindo militar, pode ser descartado como lixo inútil. Temos um episódio dedicado a este tópico complexo. A navegação através do canal da Nicarágua aliviará e encurtará muitas rotas marítimas, barateará o transporte de cargas e, portanto, trará lucros sólidos para todos os participantes da construção. Por este canal, mais rápido do que pelo Panamá, poderão passar navios maiores e com maior capacidade de carga, o que será vantajoso para praticamente toda a economia mundial. E a China, com a ajuda do financiamento do projeto, ganhará controle sobre as rotas comerciais da América Latina para o Sudeste Asiático. Enquanto isso, a China constrói uma ferrovia que conectará dois oceanos. Se o projeto for concluído, a América pode sofrer sérios prejuízos. Como ela vai reagir e quem vai controlar o canal na Nicarágua ainda é desconhecido. O Istmo de Gibraltar é um território minúsculo, com apenas 6 km², incluindo a Rocha de Gibraltar e um istmo de areia que a liga à Península Ibérica. Gibraltar tem sido um obstáculo secular para a normalidade entre Espanha e Grã-Bretanha. A Rocha de Gibraltar, que domina a área circundante, é uma das conhecidas colunas de Hércules da antiguidade, localizada no lado europeu do estreito.
Do lado oposto do estreito, no continente africano, a montanha Acho, ou Montanha dos Macacos, é considerada uma das colunas. Os antigos consideravam as colunas de Hércules como o fim do mundo, além delas, apenas o desconhecido. A falta catastrófica de espaço levou à criação do único aeroporto de North Front, em Gibraltar, o único no mundo, cuja pista de decolagem e aterrissagem cruza a estrada mais movimentada da cidade. Embora Gibraltar pertença ao Reino Unido, há uma constituição própria em vigor, adotada por referendo em 2006. O poder legislativo e executivo formalmente pertence ao rei do Reino Unido, mas na prática o país tem o direito de autogoverno interno. Gibraltar é governado por um governador e um parlamento de 18 membros, eleito pela população a cada 4 anos. Também existe o cargo decorativo de prefeito de Gibraltar. Toda a história das relações entre a Inglaterra e a Espanha é também a história da tensão em torno de Gibraltar. Períodos de calma, quando milhares de pessoas atravessam as fronteiras diariamente para trabalhar e fazer negócios em ambos os lados, foram substituídos por bloqueios espanhóis com o fechamento da passagem. Gibraltar é a última colônia da Grã-Bretanha na Europa, mas não no mundo. Ainda restam as Bermudas, Montserrat, Anguila, Ilhas Sandwich do Sul, Ilhas Falkland, Turks e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas e Cayman, Santa Helena e Pitcairn, Akrotiri e Dekelia. E embora hoje sejam chamados de territórios britânicos ultramarinos, o significado disso não mudou. Agora, considerando o Brexit, a situação com Gibraltar está constantemente mudando. E como cada lado pode aproveitá-la, ninguém sabe. Mas é certo que a opinião pública de Gibraltar está a favor de permanecer na UE, com seus privilégios comerciais, livre circulação com Schengen. É interessante notar isso. É conhecido que a largura do Estreito de Gibraltar, no ponto mais estreito, é de apenas 14 quilômetros. O Eurotúnel sob La Manche, a ponte sobre o Rio de Pérolas na China, foram construídos em uma parte muito maior de água aberta. Por que ninguém construiu a ponte de Gibraltar até agora? Na verdade, os engenheiros planejaram construir essa ponte desde 1900. 30 anos. No entanto, nem então nem agora, o nível científico e técnico permite a realização de tal construção. A profundidade do Estreito de Gibraltar varia de 900 a 1.200 metros. Para comparação, a profundidade de La Manche é de 174 metros. A essa profundidade, é tecnicamente difícil construir um túnel ou estabelecer suportes para uma ponte. Este problema é agravado pelas correntes locais. Uma delas é extremamente do mar Mediterrâneo para o Atlântico, a outra, que flui em profundidade, vai na direção oposta. Dessa forma, o mar Mediterrâneo respira, trocando águas. Considerando a estreiteza do estreito, ambas as correntes são bastante fortes e trabalhar debaixo d'água, nessas condições, é fisicamente impossível. Pontos críticos para o trânsito mundial de petróleo. A Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos da América, em seu relatório, apontou os lugares mais importantes para o trânsito mundial de petróleo. A produção de cerca de 16% da produção mundial de petróleo e outros energéticos foi transportada por essas rotas. Além dos já mencionados oleodutos e canais, existem dutos e oleodutos que conectam os portos do Mar Báltico aos portos do Oceano Mundial, ao Estreito de Bab el-Mandeb, através do qual passa o caminho da Europa para a Ásia Oriental e Meridional, bem como a Austrália, e o muito mais influente na economia mundial, o Estreito de Hormuz. Estreito e estrategicamente importante, conecta o Golfo Pérsico, ao sudoeste, com o Golfo de Omã, ao sudeste, e além com o Oceano Aberto. A costa norte pertence ao Irã e a sul aos Emirados Árabes Unidos e ao enclave de Omã. Cerca de 1/3 do volume mundial de gás natural liquefeito e quase 25% do consumo mundial de petróleo passam por este estreito, tornando-o um ponto-chave para o comércio internacional. Empresas estratégicas e recursos. Ainda na década anterior, o site Wikileaks publicou uma lista de infraestruturas estrategicamente importantes para a segurança nacional dos Estados Unidos da América em outros países, compilada por um grupo de trabalho.
Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Os rótulos do documento indicam que é secreto e não para divulgação na internet. Objetos de infraestrutura estratégica estrangeira são definidos como objetos localizados fora do território dos Estados Unidos, cuja destruição, por exemplo, por terroristas, pode causar danos significativos diretos à economia, à população e à segurança interna do país. A lista possui objetos de 3 tipos. Primeiro, diretamente relacionados e capazes de afetar diretamente o território dos Estados Unidos da América são gasodutos, cabos de fibra óptica de longa distância e fábricas químicas de fronteira, usinas e assim por diante. Segundo, recursos e produtos únicos ou difíceis de substituir de países estrangeiros, localização única, produção química, bioquímica e industrial, pontos de infraestrutura e comunicações. Terceiro, rotas de abastecimento estratégicas, canais, dutos, portos. Nos Estados Unidos da América, tais objetos estão sujeitos à proteção prioritária, mas, como se espera protegê-los no exterior, o documento não especifica. A lista de objetos russos inclui o hub de gasodutos de Nadym, o mais importante do mundo, destaca o documento. Os terminais de petróleo em Primorsk, o sistema de dutos do Báltico, e em Novorossiysk, local de nascimento e fábrica para a produção de urânio, bem como níquel, ouro e paládio, provavelmente em Norilsk. Os perfis de outros países da antiga União são semelhantes ao russo. São os dutos Druzhba, na Bielorrússia, Baku, Tbilisi, Ceyhan, na Geórgia, o único e estratégico objeto do país, e no Azerbaijão, terminais e locais estratégicos de manganês, e na Ucrânia, e Polimetal, na Cazaquistão. Talvez possamos dizer que um dos lugares mais importantes na Terra, caso algo dê errado, é o depósito do dia do juízo final, sobre o qual falamos em um de nossos vídeos. Nas paredes subterrâneas desta construção estão as sementes de todas as plantas agrícolas conhecidas no mundo. Escreva nos comentários quais pontos importantes no mapa do mundo você adicionaria a esta lista. Legendas criadas